Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa Hora da Reconciliação nesta quinta-feira, dia 24 de janeiro de 2013. São exatamente 22 horas mais 10 minutos e queremos que você participe do nosso programa. Você pode ligar no 33427096, 33427096, faça sua pergunta bíblica, encaminhe seu pedido de oração, mande um alô para nós. Você ainda pode utilizar o correio eletrônico, o nosso e-mail é contato@ministeriodareconciliação.net, contato@ministeriodareconciliação.net, ou ainda você pode curtir, compartilhar, comentar a nossa página na rede social Facebook, em nome de Luiz Carlos Aparicio, ok? Muito bem, nosso programa é ao vivo e hoje nós vamos falar sobre o tema A Providência de Deus em Tempos de Crise. Eu repito, a providência de Deus em tempos de crise. Quero convidar você para acompanhar a leitura bíblica que está no 1 Reis, capítulo 17, versículos 1 a 7. Vamos ler o texto bíblico. Então, Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Vai-te daqui e vira-te para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Muito bem. As Escrituras Sagradas muito falam de crises como evidência da consequência do pecado. Por vezes, pecados coletivos da nação de Israel ou pecados individuais produziam uma espécie de juízo de Deus e, por vezes, o juízo de Deus ele se manifestava em forma de algumas crises, como neste texto que fala de uma certa crise originada por problemas naturais, problemas da natureza, porque o texto projeta anos sem chuva e sem orvalho sobre Israel, o que de certa forma projetava problemas sérios para a agricultura, para a pecuária e para a sobrevivência do próprio povo de Deus, que vivia muito da agricultura ou da pecuária doméstica. Há consequências individuais e coletivas, e nós observamos isso na Bíblia, assim como pecados pessoais ou gerais. Então nós podemos afirmar biblicamente que há sempre um pagamento pelo pecado. A Bíblia afirma que o salário do pecado é a morte, ou seja, a recompensa do pecado é a morte. O pecado gera consequências. E uma das consequências que nós podemos observar é a questão da crise. Mas o que o programa de hoje quer nos apresentar é que Deus
em sua soberania, utiliza a crise, como utiliza consequências do pecado, como forma de manifestar, revelar e declarar algo da sua própria natureza, algo daquilo que a teologia chama de natureza moral de Deus, que nós podemos afirmar que é a sua justiça, a sua misericórdia, o seu amor, o seu cuidado e a sua providência. Observem só, então, meu telespectador, observe que Deus utiliza situações adversas, utiliza crises, entre muitas delas, para se revelar, para se manifestar, para declarar aquilo que Deus é, sob o ponto de vista de atributos morais. E neste caso, nós podemos observar, neste texto que vamos trabalhar hoje, como Deus manifesta. Eu repito, vou voltar o bannerzinho mais uma vez para reforçar bem para você. Vamos lá? Sua justiça, sua misericórdia, seu amor, seu cuidado, sua providência. Deus quer se revelar desta forma. Eu te pergunto, que tipo de crise você tem enfrentado? Em que área da vida a crise tem te alcançado? Nós podemos ter crise espiritual, podemos também ter crise conjugal, podemos também ter familiar, podemos passar por crises profissionais e também por crise pessoal. Para pontuar e para te explicar um pouquinho, a crise espiritual maior que nós podemos enfrentar é quando nós, de alguma forma, temos dúvidas quanto à nossa fé. Por vezes, enfrentamos situações difíceis, crises, que acabam nos levando a duvidar, colocar em dúvida o Deus que nós confiamos, o Deus que nós servimos. Também podemos passar por crises conjugais, entre elas, quando há desprezo na relação mais íntima, na relação mais amorosa, na relação mais afetiva do casal. E por vezes, passamos crises no casamento em razão do esfriamento de um dos cônjuges. E isso traz realmente uma situação bastante difícil. Nós podemos ainda pontuar as crises familiares. Uma delas, que tem trazido muito prejuízo à família, são as crises quando há desvio de conduta por conta dos filhos. Ainda, nós podemos enfrentar crises profissionais e, entre elas, podemos afirmar que o desinteresse vocacional, quando, de alguma forma, nós acabamos não mais nos interessando pelaquela profissão original que nós escolhemos, por aquele caminho de vocação que um dia nós decidimos trilhar. Por fim, as crises pessoais, uma das mais terríveis é a chamada crise existencial, quando eu perco a noção, quando eu coloco dúvidas, quando eu me perco a respeito de mim mesmo, quando eu tenho dificuldade de entender quem eu sou, o que eu estou fazendo, e às vezes sem um problema aparente, eu acabo reagindo com uma certa tendência a ficar introspectivo e mostrar-me totalmente desestabilizado sobre o ponto de vista existencial. Eu quero refletir um pouquinho sobre isso com você. Não importa a crise que você está enfrentando. O que eu quero apresentar para você hoje é um Deus que se revela na Bíblia Sagrada como um Deus
que participa da vida do homem, e nessa sua participação da vida do homem, Deus se revela a este homem através da sua intervenção. Deus interfere nas nossas vidas. Deus age na vida dos homens. Deus constrói sua história e nessa construção de história, Deus tem o poder para intervir na vida humana. E Deus é poderoso para pegar crises que você enfrenta e de alguma forma te direcionar, te guiar, te orientar em direção a Ele, revelando o seu cuidado, revelando a sua providência, a sua justiça, a sua misericórdia e o seu amor para contigo. Eu espero que você possa não só se encontrar na palavra de hoje, mas encontrar na palavra de hoje um Deus que quer se revelar a você, que se revela a você e que quer facilitar, utilizando de tudo que acontece na tua vida para você, de alguma forma, ser atraído, ser levado a desfrutar da sua presença e da sua participação na tua vida. Que Deus possa se revelar a você através do programa de hoje. É o meu desejo, é a minha oração ao nosso Deus. Amém? Muito bem, você segue assistindo Hora da Reconciliação, na apresentação do pastor Luiz. O nosso programa é ao vivo, são 22 horas mais 22 minutos. Você pode participar pelo 3342-7096. Faça sua pergunta bíblica, encaminhe seu pedido de oração ou ainda mande um alô para nós. Eu repito o telefone, 3342-7096. Nós vamos ao nosso clipe musical, vamos recordar hinos que fizeram história no Evangelho, na bela voz do pastor Luiz de Carvalho, porque ele vive. Deus enviou seu Filho amado para me salvar e perdoar. Na cruz morrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo vai estar, porque Ele posso crer no amanhã, porque Ele temor não há, mas eu bem sei que minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Enfim, chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então terei verei na glória o meu Jesus, que vivo está.
ele fez. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Cristo vivo está. Muito bem, você segue assistindo Hora da Reconciliação, na apresentação do pastor Luiz. Nosso programa é ao vivo nesta quinta-feira, dia 24 de janeiro. Você pode ligar para nós e participar. São exatamente 22 horas mais 25 minutos. 3342-7096. A providência de Deus em tempos de crise é o tema do programa de hoje. Nós estamos utilizando o texto base de 1 Reis, capítulo 17, versículos 1 a 7. O profeta Elias profetizou da parte de Deus um juízo para Israel que, na verdade, o atingia, porque ele, acima de tudo, era cidadão israelita. Ele morava em Israel. Quando ele profetizou que não haveria chuva, toda a consequência da ausência da chuva por anos, produzindo seca, produzindo fome, produzindo problemas econômicos que atingiam diretamente aquilo que era a atividade econômica principal de Israel, que era a agricultura e que era a pecuária. Pelo menos essas duas áreas eram atingidas de forma muito forte em razão da ausência da chuva. Certamente não é fácil advertir alguém sobre uma consequência quando sabemos que nós mesmos seremos atingidos por tal situação. Eu posso fazer aqui uma comparação. Quando nós advertimos um filho, de que se ele persistir naquele caminho errado, ele poderá, de alguma forma, ser, ou encontrar com uma consequência terrível, nós sabemos de que se ele insistir e permanecer naquela situação a ponto de uma consequência terrível vir sobre a sua vida, essa consequência também atingirá a nossa. Por vezes, nossos filhos não compreendem. Quando nós chamamos a atenção dos nossos filhos, não querendo que eles andem em determinados caminhos, que eles tomem determinadas decisões erradas, não estamos pensando somente neles. Estamos pensando em nós, estamos pensando na própria estabilidade familiar, estamos pensando sobre os efeitos que o pecado de um pode produzir para muitos. E, neste caso, Elias sabia que o pecado da maioria, que tinha entrado pelo caminho da apostasia, pelo caminho da idolatria, ia trazer consequência para todos, inclusive para ele mesmo. É bom que fique claro, amados, que o pecado é individual e a cobrança espiritual sobre este pecado é individual. Porém, as consequências do pecado de um pode atingir e trazer prejuízos para muitos. Nós precisamos separar bem a responsabilidade espiritual sobre o pecado
da consequência deste pecado. Eu repito, a responsabilidade sobre o pecado é pessoal, porém, a consequência pode atingir uma coletividade bastante grande. Deus, em sua soberania, revelou seu cuidado para com Elias. Nós vemos aqui a intervenção de Deus para um pecado coletivo que ia alcançar inclusive Elias. Deus teve o cuidado de alguma forma de protegê-lo. Em meio à grande seca de 3 anos e meio de Israel, por causa de seu pecado de apostasia, o Senhor revelou sua providência no sentido de preservar o seu servo. Vamos conferir isso? Primeiro, a providência de Deus se revela quando Deus afasta Elias do local de juízo. Deus o afastou do local do juízo. Versículo 3 diz, vai-te daqui. Observem só essa expressão, vai-te daqui. O Senhor não queria que Elias experimentasse as consequências amargas desse terrível juízo de Deus sobre Israel. Deus então dá uma ordem, vai-te daqui, sai daqui, aqui não é lugar para você. Nós precisamos entender muitas das vezes, amados, que Deus é poderoso para criar situações, dar orientação, para nós deixarmos determinados lugares que estão debaixo do seu juízo. E Deus, de alguma forma, nos tirar dali para nos preservar daquelas consequências terríveis que estarão sobre aquele lugar. Foi isso que aconteceu com Elias. Segundo lugar, Deus ainda em sua soberania revela ou manifesta a sua providência quando Deus dá a seguinte orientação a Elias. Primeiro, vira-te para o oriente. Segundo, esconde-te. Deus, aqui em primeiro lugar, fala, vira-te para o oriente. Todas as vezes que a Bíblia fala de buscar o oriente, a palavra oriente é a mesma palavra que o seu radical produz a ideia orientação. Oriente é o mesmo radical que vai nos levar, aqui no português, a ideia de orientação. E neste caso é bússola, neste caso é direção. Quando Deus fala para Elias, vira-te para o oriente, Deus está lhe dando um rumo, Deus ele está lhe dando uma orientação. Se Deus diz, sai-te daqui, mas para eu sair daqui, para onde eu vou? Deus diz, vira-te para o oriente. Ou seja, o oriente, neste caso, é o referencial da orientação de Deus. Por fim, Deus diz, esconde-te. Eu fico imaginando essa palavra no original, inclusive, hebraico, porque essa palavra esconder aqui é muito mais do que se proteger. A palavra esconder aqui, de alguma forma, é alguém que está fugindo como se fosse, de alguma forma, um elemento perigoso. E Elias, então, diante da profecia que dá para Acabe, rei de Israel, que havia apostatado, que estava debruçado sobre a idolatria trazida por sua esposa, Jezabel, que era de prestar cultos a Baal, a Astarote, a Azera. Deus, de alguma forma, usa uma expressão de que Elias ia acabar sendo caçado como se fosse um próprio criminoso por dar a palavra de Deus e, de alguma forma, dar uma palavra de juízo sobre a nação de Israel e se dirigindo diretamente ao rei. O Senhor não quer que Elias fique nem como espectador daquele juízo, daquela situação.
Deus poderia sustentá-lo, alimentá-lo, protegê-lo lá em Israel? Sim, mas Deus não quis. Deus quis tirá-lo de lá e Deus levou ele para um lugar afastado. Por vezes, amados, nós precisamos entender que Deus não quer que nós sejamos espectadores de coisas ruins, de coisas terríveis. Até porque uma das coisas que nós precisamos entender é que evangelho não é espetáculo. Muitos estão transformando o evangelho em espetáculo, mostrando coisas terríveis e mostrando coisas boas, e às vezes o que nós vemos é muito sensacionalismo, até no meio evangélico e no meio de muitas pregações. Mas Deus aqui tira Elias de cena. Deus o orienta, lhe dá um norte e coloca ele em segurança, distante, melhor dizendo, do olhar e da mão de Acabe, o rei que ficou procurando Elias por todo esse tempo em que não houve chuva em Israel. 3. Deus o sustenta. Deus, em sua providência, se declara quando Deus lhe dá sustento. A Bíblia diz que Elias recebia pão e carne, uma porção pela parte da manhã e outra pela parte da noite, diariamente. E ele tomava água do ribeiro, versículos 6 e 7 do texto de 1 Reis 17. Observem só, pão e carne, pela manhã e pela noite. O povo de Israel tem por tradição 4 refeições diárias. Elias estava recebendo 2, uma pela manhã e outra à noite. Mais do que isso, quem levava pão e levava carne para Elias eram os corvos. Deus poderia ter escolhido outro animal, uma outra ave, mas Deus escolheu os corvos para levar alimento para Elias. O que eu quero dizer aqui é que Deus providenciou o sustento de Elias, mas não providenciou um banquete, uma iguaria, uma mesa farta, cheia de opções. Deus não revelou aqui essa ideia da teologia da prosperidade, de Deus dar demais, de Deus dar o melhor dessa terra, de Deus dar o mundo para Elias. Deus teve apenas o cuidado de sustentá-lo com 2 refeições, fora dos próprios padrões israelitas, uma pela manhã e outra à noite. Era o essencial, era o básico. Muitos de nós, por vezes, acreditamos, em razão do evangelho que estamos ouvindo nos últimos dias, que Deus só está no excesso, na fartura, na abundância. E eu, de novo, venho aqui e mostro uma palavra de Deus para você, que o servo de Deus, o profeta Elias, um dos homens mais considerados em Israel, um dos homens em que mais sinais, prodígios e maravilhas fez parte do seu ministério, foi um dos homens do Antigo Testamento que mais Deus se manifestou através de sinais, prodígios e maravilhas. Foi um tempo de verdadeiros milagres, o tempo de Elias. Porém, no tempo da crise, no momento difícil, Deus revela sua providência, seu cuidado, intervém sobre Elias, o protege, o mantém em segurança, afastado das ações de Acabe, o rei tirano de Israel. Porém, sem grandes destaques, sem grandes manifestações. Deus tem a preocupação apenas de manter Elias vivo. Elias apenas sobrevive com 2 refeições trazidas por corvos. Pão e carne, pela manhã e pela noite. Tudo muito simples. E mais, tomando água do ribeiro.
O próprio texto coloca que este ribeiro, em razão da falta de chuva, ele foi se secando, a ponto de, em grande parte, esse ribeiro já não tinha a água na qualidade que nós gostaríamos de ter, ou que até Elias gostaria de ter. Às vezes, eu repito, a gente acredita que Deus, ao intervir na nossa vida, só intervém com coisas espetaculares, com coisas maravilhosas. Nós, às vezes, desprezamos as coisas simples de Deus. Nós fazemos pouco caso das coisas pequenas. Não damos valores às coisas pequenas. E nós precisamos enxergar a ação de Deus mesmo nas coisas simples, nas coisas pequenas e nas coisas que não são de grande destaque. O Senhor não oferece um banquete a Elias, e diante das circunstâncias, mantém Elias apenas alimentado, com uma provisão diária, um sustento muito comedido. Enquanto todo Israel estava debaixo do juízo de Deus, ele, o Senhor Deus, garantia ao seu servo Elias duas coisas fundamentais que mostram a providência de Deus na vida daqueles que são dele. Primeira, proteção. Aleluia. Segundo, provisão. Aleluia. Num lugar afastado da civilização, afastado da capital Samaria, aonde havia tantas falta de recursos, falta de alimento, uma verdadeira seca, Deus interviu com coisas muito básicas, com coisas que, se nós fôssemos reportar até, talvez para sociologia, para psicologia, nós poderíamos cair até lá na hierarquia de Maslow, e Deus, de alguma forma, ofereceu aquilo que era mais básico para o homem. Primeiro, provisão. Uma das necessidades mais importantes do homem. E segundo, proteção. A provisão de Deus e a proteção de Deus são duas coisas que revelam a sua providência e que revelam o seu caráter. Como dissemos no princípio, de justo, Deus amoroso, Deus de misericórdia, aleluia, Deus de bondade, Deus de cuidado para com a vida daqueles que são seus. Esta palavra, trazida para a ideia do Novo Testamento, é lógico que pode ser aplicado na nossa vida diária. Mas o assunto mais importante para nós é vida espiritual. Nós todos, quando estamos longe de Deus e debaixo do juízo de Deus, porque a Bíblia diz que quem não crê já está condenado. E se já está condenado, está sobre o juízo de Deus. Todos nós, de alguma forma, não temos a chuva do céu sobre o ponto de vista espiritual que representa a bênção de Deus para nós rompermos com a nossa fome, com a nossa sede e com a nossa seca espiritual. Quantas vidas estão vivendo um tempo de fome e de sequidão espiritual? Não tem alimento da parte de Deus. Não tem água da parte de Deus, não tem pão da parte de Deus. Todos nós, quando estávamos longe de Deus, estávamos nessa situação, sem pão espiritual e sem água ou líquido espiritual. Se a vida física precisa de alimento para sobreviver, a vida espiritual também precisa desse alimento. E este alimento espiritual não pode ser provido por homens. Os homens não podem prover alimento espiritual vivendo fora da chuva de graça de Deus e de sua bênção. Eles precisam que Deus revele a sua providência, abrindo o céu e mandando chuva. Um dia Deus mandou Jesus Cristo como este
pão da vida e como esta água viva para poder alimentar a todos aqueles que estavam em sequidão espiritual. Deus primeiro revela que Ele é o alimento que desceu do céu. Fomos todos chamados para deixar o mundo e o pecado, porque o mundo e pecado representa esta sequidão, esse juízo de Deus sobre a vida do homem, sobre esta terra. E Deus, então, se revela como este alimento que vem do céu, o pão vivo que desceu do céu, o pão da vida. João 6:48, Jesus disse: eu sou o pão da vida. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Se você tem andado como o povo de Israel há anos, a sua vida toda, ou por algum tempo, você tem enfrentado essa situação de estar na sequidão, de estar numa grande seca espiritual, de estar com fome, com sede e não sabe como se alimentar, não adianta por esforço próprio você buscar este pão, porque este pão vivo que desceu do céu, ele só pode ser obtido, ele só pode ser recebido se Deus assim o quiser te dar. E você, ao ouvir esta palavra hoje, Deus pode revelar este pão vivo que desceu do céu, que é a pessoa bendita de Jesus Cristo, o único capaz de nos tirar da sequidão espiritual e, mais do que isso, o único capaz de nos alimentar, aleluia, espiritualmente. Segundo lugar, Jesus se revela também como a água viva. Fomos todos chamados para deixar o mundo e o pecado. Apesar do juízo de Deus sobre esta terra, Ele tem se revelado como a água viva. João 7:38 diz: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Se o pecado e este mundo, debaixo do juízo de Deus, produz fome no homem, o pecado também produz prejuízos terríveis, a ponto deste homem precisar de líquido espiritual para matar a sua sede. O pecado, ele pode oferecer coisas muito boas e prazerosas para a carne, mas ele apodrece a alma e o espírito. Ele produz uma grande sequidão na vida espiritual. Mas Deus, aleluia, tem chuva do céu, chuva de graça para você, à medida em que revela Jesus Cristo como esta água viva, capaz, o único capaz de saciar a nossa sede. Apesar de toda a seca espiritual que o mundo enfrenta, todo mundo enfrenta, mas Deus tem os seus. Assim como Elias, que Ele está protegendo, aleluia, que Ele tem escondido, que Ele tem guardado, que Ele tem alimentado espiritualmente. Nós vivemos uma época, amados, tanto se fala de evangelho, é difícil passar canais de televisão e não ver um pastor pregando nos dias de hoje no Brasil. Porém, muitos estão falando tanto de coisas naturais, esquecendo das coisas espirituais. Pelo menos a grande maioria está levando o povo a buscar soluções apenas para os problemas desta vida. Não há dúvida que, se formos pegar a palavra como ela é, nós estamos vivendo um grande tempo de falta de chuva, de bênção e de graça sobre o nosso país, porque o que temos visto não produz uma posição diferente do homem no reino espiritual, porque fala apenas de bênçãos naturais, materiais e terrenas. Mas eu repito, mesmo que vivamos uma grande seca de juízo de Deus sobre os nossos tempos, precisamos entender que Deus provê alimento para aqueles que são seus. Deus provê água para aqueles que são seus. E mais do que isso, Deus provê proteção para aqueles que são seus. Eu chamo você a uma reflexão.
Não importa a crise. A maior delas é espiritual, sem dúvida. Eu tenho dedicado a minha vida para falar de coisas espirituais. É óbvio que nós temos crises também em outras áreas. Mas a minha palavra para você esta hora é: venha desfrutar da segurança e da proteção que só Jesus pode dar. Busque proteção e provisão para a tua vida espiritual, na certeza de que aquele que provê o principal, ele proverá todas as demais coisas. Não importa o momento que você está passando, não importa se o teu desespero é ocasionado por problemas espirituais, conjugais, familiares, profissionais ou até pessoais. Não importa se você está vivendo uma das maiores crises do homem, que é a própria crise existencial. Você diz: o que eu estou fazendo aqui? Quem sou eu? Coisas desse tipo. Não importa. O que eu quero dizer para você é que só Jesus tem solução para a tua vida. Só Ele pode responder as perguntas mais difíceis e aquelas que você não tem condições de responder. Amém? Muito bem. Você segue assistindo Hora da Reconciliação, na apresentação do pastor Luiz. Você pode ligar para nós no 3342-7096. O nosso programa é ao vivo. Eu quero, assim, dar a última palavra sobre esta mensagem, dizendo para você: não adianta você correr para a direita, para a esquerda, para a frente ou voltar para trás. Só Jesus é que pode responder todos esses questionamentos que tenham atingido a tua mente e o teu coração. Se você tem algum lugar para correr, corra para Ele. É Ele que pode te tirar do meio dessa situação terrível. Só Ele pode te orientar, te esconder. Só Ele pode prover. Só Ele pode te proteger. Creia nisso. Que o Senhor Jesus, através dessa palavra, possa te atrair até a Ele. E você encontrar nele a verdadeira segurança. Vamos adorar a Deus, voltamos em seguida. Que segurança sou de Jesus, e já desfruto gozo da luz. Sou por Jesus herdeiro de Deus, Ele me leva à glória do céu. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor.
bem, você segue assistindo, Hora da Reconciliação, ao vivo, são 22 horas mais 56 minutinhos, 22 horas mais 56 minutinhos. Quero agradecer aos irmãos pela participação, quero agradecer a todos pelo alô, Deus abençoe a vida de vocês. Vamos passar os nossos avisos rapidamente. Primeiro, nós fizemos uma alteraçãozinha no seminário teológico, tá bom? Nós consultamos a maioria dos alunos, os que pudemos consultar, e confirmamos, por questões de agenda do pastor, a aula de segunda-feira agora será terça-feira, tá bom? Então nós teremos seminário na terça e na sexta, porque assim eu posso atender outros seminários, outras faculdades e dar aula na segunda-feira. Tá bom? Eu sei que é mais trabalho para mim, porém, para eu atender pastores amigos que estão pedindo para que nós demos aula lá e geralmente na segunda-feira. Então nós teremos na terça-feira agora, a aula a partir de terça, eclesiologia e bibliologia, tá bom? E depois homilética, lembrando que homilética que é uma matéria que dá instrumentos para montagem de sermão, eu estou abrindo para pastores, pregadores, obreiros, que queiram fazer apenas essa matéria, procurem a nossa secretária, irmã Valéria, e diga, eu quero fazer apenas a matéria homilética, e você poderá fazer. E a outra aula na sexta, essa não mudou nada, religiões mundiais, seitas e heresias, vamos falar sobre medicina holística e ecumenismo, e a segunda matéria, a matéria Escatologia 2, Princípio das Dores, Arrebatamento, Grande Tribulação e Bodas do Cordeiro. Então vamos conferir a data. Início das aulas, 5 de março, terça-feira. Eu disse março, 5 de março. Final das aulas do primeiro semestre, 28 de junho. Tá bom? Se você quiser mais informação, você manda um e-mail para nós no contato@ministeriodareconciliação.net, ou ainda você pode obter essas informações, estão lá no nosso portal na internet, www.ministeriodareconciliação.net, ok? Muito bem. Domingo, 18 horas, temos escola bíblica dominical, continuamos aprendendo sobre a lição bíblica Elias e Eliseu, um ministério de poder para toda a igreja, tá bem? Elias e Eliseu é a matéria que estamos estudando na nossa escola bíblica, que é gratuita, tá bom? Com um estudo profundo, e eu, nesse período de férias, estou dando todas as aulas. Domingo próximo, com fé em Deus, estaremos lá ministrando mais esta aula, tá bom? 19 horas e 30 minutos, o nosso culto de celebração e pregação da palavra de Deus, sempre tendo uma palavra de esperança, uma palavra de fé, uma oração, como disse o Fernando, né? Como disse o Fernando no jornal de hoje, não é uma oração forte, nós não queremos na oração forte, nós queremos no Deus forte, ok? Oração é oração, nós queremos no Deus forte, não na oração forte. Mas, parafraseando a brincadeira que o Fernando fez para nós estarmos orando pelo Wagner, eu quero convidar você a estar no nosso culto, que certamente nós vamos fazer a oração da fé, intercedendo pela sua vida. Aproveito e mando um abraço aí para o Fernando, também para o Wagner. Muito bem, quarta-feira nós temos oração e harpa cristã também na nossa igreja, sempre às 20 horas, tá ok? Irmã Luciana manda um abraço para os irmãos, parabeniza o pastor pelo programa que está muito bom. Que bênção, querida. Obrigado pelo seu feedback, pelo seu retorno. Pastor Moisés está gostando muito do programa, que está complementando a pregação da noite para ele. Ele é da congregação batista lá no Perequê. Muito bem, um abraço para o meu amado irmão. O Tavares está aqui gesticulando, mandando abraço para ti, querido. Deus abençoe sua vida, amado. Obrigado pelo feedback. Irmão Júlio pede oração por sua vida e manda um abraço para o pastor. Obrigado, querido. Ana Maria pede oração pelas suas filhas, Ana Cláudia, Ana Paula, e também pede pelo resultado de exames no dia 28. Amém.
Deus abençoe tua vida, querida. Força da parte de Deus para ti. Irmão José do Carmo pede oração pela família, parabeniza o pastor pelo programa. Obrigado, querido. Irmão Amauri deseja a todos a paz do Senhor e pede oração por sua família. Deus abençoe vocês aí. A irmã Sidneia pede oração por fortalecimento espiritual, pede a Deus que abra as portas de trabalho e também por sua família. Certamente Deus entrará com providência sobre a tua casa, querido, sobre a tua vida. Ainda pelo Facebook, Marco Antônio Santos, José Carlos Carvalho, Valéria Carvalho, Edson Adriano, Cíntia Batista, Luana Batista, Rosana Sartori, que está completando mais um ano, parabéns. Há também a pastora a Rosa, também a irmã Moraria, também pelo seu aniversário, Deus abençoe sua vida. Irmão Flávio Oliveira, Ana Paula de Oliveira, Júlio César, também meu abraço à irmã Rosana, que está completando mais um ano de vida. Vamos agradecer a Deus, vamos pedir a sua bênção sobre nós. Pai amado, Pai querido, eu te louvo, te agradeço, meu Senhor, por esta tão grande salvação. Eu te louvo, Senhor, porque no meio de um mundo que sei que está debaixo do teu juízo, no mundo que está vivendo uma grande sequidão espiritual, apesar de todos estarem muitos espiritualistas, apesar de ter igrejas lotadas e cheias, mas o que nós vemos é um povo, Senhor, muito longe de Ti, muito afastado da Tua verdade, e isso, Senhor, nos traz tremenda preocupação por eles, mas um tremendo agradecimento, porque até aqui Tu tem nos protegido, até aqui, Senhor, Tu tem provido, ó Senhor, o pão e a água espiritual para todos nós. Obrigado por isso, Senhor. Eu oro por todos aqueles que tiveram acesso a esta palavra. Eu oro por todos aqueles, meu Senhor, que estão tendo, Senhor, acesso à ministração de hoje e que podem, de alguma forma, Senhor, ó Deus, fazer uma reflexão sobre sua vida espiritual, sobre a sua necessidade e que Tu possa mostrar a eles que só Cristo pode saciar esta fome e esta sede espiritual e só Cristo pode produzir a verdadeira proteção. Te revela a todos para a glória do Teu santo nome. Eu oro por esses pedidos de oração, oro por todas essas vidas que têm, Senhor, manifestado seu carinho para conosco, ligando, participando pelo Facebook. Obrigado, Senhor. Pai Santo, Pai amado, abençoa todos esses Teus servos para a glória do Teu santo nome. Eu oro por esse veículo de comunicação, eu oro pelo Ministério da Reconciliação, eu oro por todos aqueles que ajudam a manter esta programação no ar. Pai querido, Pai amado, que a Tua bênção esteja sobre a vida de todo o Teu povo. É a nossa oração e é o nosso agradecimento. Em nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Amém. Graças a Deus. Muito bem, queridos. Nós vamos ficando por aqui. Até o próximo programa, se Deus disser que sim.